A paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo, que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida, que o Senhor abençoe tua entrada, tua saída, teu sentar e teu levantar. Amém? Antes de entrar na meditação da palavra, vou deixar o meu pedido, o meu recado. Não se esqueça, deixe o seu like. Ele é muito importante, porque ele vai nos dar visibilidade. Comente, compartilhe. E você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Nosso intuito, nosso objetivo, fazer o ID do Senhor, falar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, dizer que Jesus cura, salva, liberta e transforma, pois a palavra do Senhor está escrita: ide por todas as nações, pregai o evangelho a toda criatura, porque aquele que crer e for batizado será salvo. Esse é o nosso intuito. Amém? Que o Senhor possa te abençoar nesse dia de hoje e falar ao teu coração como Ele tem falado ao meu coração através da sua palavra. Vamos meditar? Hoje a palavra do Senhor se encontra no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 2. Eu vou ler a partir do versículo 18, que diz assim: Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram e disseram-lhe: Por que jejuam os seus discípulos? Por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? Jesus disse-lhes: Podem, porventura, os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhe será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, de outra sorte o mesmo remendo novo rompe, e o velho e a rotura fica maior. E ninguém deita vinho novo em odres velhos, de outra sorte o vinho novo rompe, e os odres entornam-se, e o vinho e os odres estragam-se, e o vinho novo deve ser deitado em odres novos. Louvado seja o Senhor, glorificado seja a palavra do Senhor. Esse texto vem contando um relato sobre quando Jesus estava ministrando seu conhecimento aos seus discípulos, à multidão, quando ele estava transmitindo a palavra do Senhor aos corações dos homens, através do seu ministério, ele estava sendo observado pelos discípulos de João Batista e pelos discípulos dos fariseus, que viam os acontecimentos, as coisas que estavam sucedendo naquele processo e ficavam ali observando e fazendo comparações. E chegou um momento em que eles prestaram atenção que uma tradição que eles tinham em comum, que era o jejum, que era a consagração, não acontecia com os discípulos de Jesus. E ali eles se reúnem e chegam perto de Jesus e começam a arguir, a perguntar, a falar: peraí, por que nós, os discípulos de João, os discípulos dos fariseus, fazemos a consagração e aqueles que estão com você não? Ele pegou ali para dar uma resposta objetiva. Jesus usa acontecimentos diários do cotidiano daquele tempo para mostrar para eles que o tempo certo, o momento certo de fazer as coisas vão acontecer, que tudo tem que ter ali sabedoria e equilíbrio. O que Jesus faz? Jesus traz primeiro a comparação do casamento, da festa de casamento. No momento da festa de casamento, o que acontece com os amigos do noivo? Eles estão comemorando com o noivo o seu casamento. Então eles estão festejando, eles vão ali se alimentar, eles vão ali festejar, beber e glorificar a Deus por aquele momento na vida daquele noivo. E no momento de festa é o momento de se alegrar, é o momento de estar com o noivo e festejar com o noivo. Jesus, ele veio, ele se fez homem e estava ministrando aos homens a sabedoria do reino dos céus, mostrando que Deus queria ter um relacionamento com ele e que nós, para alcançarmos a graça, a salvação, a libertação, nós precisávamos ouvir a sua promessa, as suas palavras e entender que ele é o caminho, a verdade e a vida, que nele, por ele, para ele são todas as coisas. Tudo que foi dito pelos profetas, pelos antigos, sobre a vinda do Messias,
estava se cumprindo na vida de Jesus para a glória e honra do nome do Senhor, porque Jesus era o Messias, o Salvador, aquele que veio nos trazer as boas novas do reino dos céus, que veio dar a sua vida por amor de nós, para a remissão dos nossos pecados, para que nós possamos ter um relacionamento com o Senhor, para que nós possamos voltar ao princípio do desejo do Senhor, que era nos relacionar com Ele, como era no princípio, quando Ele fez a criação do homem. E o homem perdeu esse relacionamento porque desobedeceu a Deus e caiu em desgraça por se rebelar contra o Senhor. Agora Jesus veio, passou pelo processo da cruz, pelo processo do seu ministério, para nos mostrar a nossa dependência para com Deus e que a vida dele foi dada em troca da nossa, para que nós possamos ter esse alinhamento, essa religação com o Pai, através do seu sangue vertido na cruz do Calvário. E nesse momento aqui, eles estão questionando tradições, situações cotidianas que eles viviam até aquele momento. E eles observaram que quem estava com Jesus, quem caminhava com Jesus, estava fazendo alguma coisa diferente. Não estava fazendo o que, no caso, eles achavam que era correto, que era o jejum. E aí eles vão questionar. E Jesus traz os acontecimentos cotidianos, diários, os acontecimentos naturais daquela sociedade, para mostrar para eles que há tempo para todas as coisas, como está escrito em Eclesiásticos. Há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de ajuntar pedra, há tempo de espalhar pedra, há tempo de abraçar e há tempo de deixar de abraçar. E Jesus mostra muito bem isso aqui, quando ele traz sobre a comparação sobre o conserto da roupa. A roupa velha tem que ser costurada, tem que ser remendada com outro pano com a mesma resistência. Porque se coloco numa peça velha um pedaço de pano novo, a resistência do pano novo vai causar problemas. Porque quando houver uma tensão, quando houver algo que vai ali necessitar que ambas mostrem a sua resistência, o pano novo terá maior resistência, vai fazer com que o pano velho não suporte o processo e rompa. E o problema que antes era pequeno pode se tornar maior, pode fazer com que haja perda total. E aquela roupa não mais terá utilidade. Da mesma forma, ele traz a comparação. Porque naquela época o que acontecia? Os odres eram vasilhas feitas com couro. Então, quando eles eram novos, ao colocar o vinho, na fermentação do vinho, tanto o odre tinha resistência para expandir, e a fermentação fazia isso, com que houvesse ar e houvesse esse expandir do couro na sua limitação máxima. E a partir dali, o vinho curtia, passava seu tempo, ele era usado. O odre esvaziado, então o odre não podia voltar no princípio do processo do vinho, porque aquele odre não teria resistência para suportar a fermentação. E Jesus está dizendo que cada coisa no seu lugar, tudo no seu tempo, tudo na sua hora, tudo com equilíbrio. E aí ele traz outra comparação, que é também a roupa, que para ter resistência na costura, no remendo, ele tem que ser costurado com um pedaço de pano idêntico, com a mesma resistência. O pano velho com o pano velho. Por quê? Porque senão não suportaria o processo. E isso, para nós, de forma espiritual, Jesus está dizendo. Jesus disse para eles: olha, mas não se preocupe. Quando ele traz a história do noivo, ele diz: o esposo, uma hora, vai ser tirado. E a partir do momento em que o esposo for tirado, eles vão jejuar, porque eles vão ter que buscar, eles vão ter que santificar, eles vão ter que sacrificar
para poder continuar aquilo que eles hoje estão começando. E é isso que nós temos na nossa jornada, na nossa caminhada. Há tempo para tudo, há tempo para todas as coisas. Você pode olhar que no processo da jornada, da sua caminhada, tem dias difíceis, tem situações, tem momentos, tem causas que você tem que se consagrar, você tem que se posicionar, se sacrificar, fazer jejum, oração. Mas no dia em que esse jejum, essa oração é respondida por Deus, você é testemunha daquilo que Deus tem feito. Você tem que declarar o milagre, você tem que festejar com todos aquilo que o Senhor fez através da oração, da consagração, do jejum. Porque a casta de demônios que só sai com jejum e com oração. Então tem dias que nós temos que nos posicionar com jejum, com consagração, para buscar o Senhor. E a partir do momento que o Senhor nos traz a resposta, nos dá a vitória, nos mostra a direção, nos abre as portas e nos abençoa, nós temos que fazer festa para mostrar o poder, a graça, a generosidade e a compaixão do Senhor pela nossa vida e mostrar que Deus ouve e que Deus responde. Como? Sendo testemunha do poder e da maravilhosa graça do Senhor, daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Esse texto, os homens naquele momento, eles estavam olhando para Jesus, olhando para os discípulos e prestando atenção que o momento deles estava sendo diferente do que eles faziam. E aí eles ali perguntam ao Senhor, porque eles têm dúvida do que estava acontecendo, de como estava acontecendo. E o Senhor aqui, ele, através de uma história simples, com uma resposta simples, ele foi objetivo. Há tempo para todas as coisas. Hoje, o momento aqui agora, com os meus discípulos, é um tempo de festa. É um tempo onde o noivo está presente, o esposo está presente, comemorando o casamento. E aonde eles estão comigo, comemorando e aprendendo comigo aquilo que eles vão trabalhar através da palavra, através do meu poder. Mas esse momento aqui é diferenciado. Porém, vai chegar dias, vai chegar momentos em que nós temos que aprender que a situação exige o nosso compromisso, exige o nosso sacrifício, exige a nossa entrega. E nós temos que estar preparados, prontos para fazer a obra do Senhor, prontos para nos dedicar. Então, que você que ainda não aprendeu a jejumar, a buscar, que está passando por um problema, por uma situação, por uma adversidade e ainda não se posicionou, se posicione. Busque o Senhor, abra uma consagração no propósito, por esta causa, se põe de joelho, como diz o apóstolo Paulo, se aquebrante diante do Senhor, busque a presença do Senhor. Se você tem recebido do Senhor a resposta de suas orações, se alegre diante da igreja, seja testemunha do poder de Deus, mostre para os outros que Deus ainda ouve, que Deus ainda fala, que Deus ainda realiza sonhos, que Deus ainda pode mudar situações, quebrar maldições, abrir portas, entendeu? Que você possa realmente ser testemunha daquilo que Jesus tem feito na sua vida. Porque Jesus, querido, ele é o mesmo de ontem, hoje e será eternamente. E o propósito dele é nos religar com o Pai, para que nós possamos viver o extraordinário e sobrenatural e, após essa vida, estar com Ele nos céus, reinar com Ele na glória. Que você, nesse dia de hoje, dê ouvidos à palavra do Senhor e saiba o que fazer, como fazer e quando fazer, e entender que tudo tem um propósito para a glória e honra do nome do Senhor, e que a sua vida, quando você entregou nas mãos de Jesus, pertence a Ele, que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. Que essa palavra venha ao seu coração no dia de hoje como resposta de Deus, e que você possa se posicionar no seu momento, na sua situação, na sua adversidade, de forma correta diante do Senhor. Que você não se esqueça que Jesus disse que há castas de demônio que só sai com jejum e oração. Então se consagre, se posicione, busque a presença do Senhor e peça a direção do Espírito Santo para fazer aquilo que precisa ser feito.
Que o Senhor te dê sabedoria, graça e que o Senhor te fortaleça em todo o tempo para a glória e honra do nome dele. No mais, eu peço a você, não se esqueça, deixe o seu recado, comente, compartilhe. E você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, porque o nosso objetivo é esse, falar do amor que cura, do amor que salva, do amor que liberta. Dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.